E aí, pessoal, se a sua carreira já está consolidada, seja na advocacia, na engenharia, arquitetura, já parou para pensar em levar toda essa sua bagagem para além do escritório físico? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como expandir uma expertise já estabelecida, mas de forma estratégica, lá na fronteira digital. Vamos nessa? Pois é, essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Por muito, muito tempo, ter um endereço físico ou um escritório bacana era um baita símbolo de credibilidade, não é verdade? Mas e se hoje essa mesma estrutura estiver, na verdade, te amarrando, limitando o seu alcance? Vamos analisar um pouco como essa ideia está mudando e as portas que isso abre. Então, a primeira grande virada de chave que a gente precisa ter é justamente essa: entender que estamos saindo de uma dependência local para uma possibilidade de alcance que é global. É uma transformação que não tem mais volta e que, olha, está cheia de oportunidades. O ponto crucial é este: a geografia simplesmente deixou de ser uma barreira. Hoje, é totalmente viável prestar serviços para clientes em outras cidades, em outros estados ou até mesmo em outros países. E o melhor de tudo? Sem precisar arcar com aqueles custos altíssimos de uma estrutura física robusta. E olha, essa mudança não é só no conceito, não. Ela traz vantagens bem práticas, bem concretas para o bolso. Pensa só, uma redução gigantesca nos custos fixos, como aluguel, condomínio, manutenção. Isso tudo leva a uma operação muito mais leve, mais enxuta. E o resultado direto disso? A margem de lucro, ó, vai lá para cima. Tá, mas como essa mágica acontece? É aqui que as plataformas digitais entram em cena. E é muito importante a gente enxergar essas plataformas não como um simples classificado de freelas, mas sim como ecossistemas organizados. São ambientes pensados para conectar a demanda por algo bem específico diretamente com o profissional qualificado que oferece aquilo. Agora a gente vai para um ponto que é fundamental, porque ele ajuda a quebrar um medo muito comum. Essa jornada digital não é sobre abandonar tudo que foi construído, mas sim sobre adicionar novas possibilidades, novas camadas de atuação. E vamos deixar isso bem claro, bem frisado mesmo. A ideia aqui não é, de jeito nenhum, abandonar a profissão tradicional. Não se trata de começar tudo do zero. O nome disso é ampliação. É usar o mundo digital como uma verdadeira ferramenta para levar a sua expertise, o seu conhecimento, os seus serviços para muito, mas muito além daquelas fronteiras físicas que antes limitavam tudo. E na prática, como é que isso funciona? Vamos imaginar. Pensa num advogado que mantém o escritório dele, claro, mas agora ele também presta consultorias digitais para clientes de outras regiões do país. Ou um engenheiro que consegue executar projetos técnicos sem depender só dos contratos que aparecem ali na cidade dele. E que tal um arquiteto desenvolvendo projetos conceituais para empresas em outros estados? A plataforma digital vira um braço de expansão do negócio. Um outro ponto super relevante que o meio digital traz para a mesa é a diversificação de receita. Ou seja, como é que essa nova frente de trabalho se encaixa no cenário financeiro de uma carreira que já existe? Sabe, para alguns profissionais, o digital acaba se tornando a principal fonte de renda, o que dá uma flexibilidade e um controle incríveis. Já para outros, funciona como aquele complemento estratégico, sabe? Protegendo contra a sazonalidade do mercado tradicional e ajudando a ampliar a carteira de clientes de uma forma muito mais segura. A lógica por trás disso é simples, mas é poderosíssima. No mercado que muda o tempo todo, depender de uma única fonte para conseguir clientes é correr um risco que hoje em dia não faz mais sentido. A diversificação pelo digital funciona quase como uma rede de segurança para a carreira. Ok, entendemos os benefícios, vimos que a coisa funciona, então vem a próxima pergunta: como se destacar? Afinal de contas, se o acesso ficou mais amplo para a gente, também ficou para a concorrência. O que é que se torna, então, o grande diferencial? O fato é que, no mercado global, a excelência técnica é o ponto de partida, não é mais a linha de chegada. Ser um ótimo profissional na sua área é o pré-requisito, é o básico, mas já não é o único diferencial que vai fazer alguém escolher você. Por isso, o profissional moderno precisa investir em outras frentes. Coisas como ter um portfólio que realmente comprove os resultados, uma comunicação que seja cristalina e que gere confiança, uma especialização muito bem definida que te coloque como referência, saber usar SEO, que nada mais é do que ser encontrado nas buscas online, e, claro, usar a inteligência artificial como uma baita ferramenta de produtividade. E isso tudo nos traz para a nossa parte final, que fala de uma mudança de mentalidade que é crucial sobre a própria tecnologia e o papel que ela tem nas nossas carreiras hoje. A tecnologia deixou de ser vista como uma ameaça para se tornar uma aliada poderosíssima. Aquela visão antiga de que ela veio para substituir profissões
ficou para trás. A visão moderna é enxergá-la como uma ferramenta que potencializa quem sabe usá-la, ajudando a executar projetos melhores e a se posicionar de um jeito muito mais eficaz no mercado. E é fundamental entender de uma vez por todas, o trabalho remoto e a atuação digital não são uma modinha passageira. Isso é uma mudança estrutural e permanente no mercado. O que antes a gente via como uma alternativa, hoje é uma parte fundamental da expansão de qualquer carreira. E é essa mentalidade que define o profissional que se destaca hoje. Não é sobre dominar cada nova tecnologia que aparece, mas sim sobre entender essa mudança de fundo do mercado. É perceber que a carreira não foi substituída, ela foi ampliada. O profissional que internaliza essa ideia é quem realmente está preparado para o futuro. Então, a reflexão final que fica é essa. Com todas essas ferramentas e com essa nova estrutura de mercado à disposição, será que este não é o momento ideal para cada um expandir as próprias fronteiras profissionais? Fica a pergunta no ar.